Olá, nosso grupo é o grupo número 2, que tem como tema o período do Principado e período da monarquia absoluta. A nossa equipe é composta por mim, eu sou a Emily Takeda, pela Sara Lobo, pela Cíntia Bueno e pela Ellen Carini. A monarquia absoluta é uma forma de governo em que o monarca, que é o representante, ele tem um poder superior e independente em relação aos outros órgãos do Estado. Ele realmente detém um poder absoluto. Já o absolutismo ele é um sistema político que teve ali por volta do século XVI e XIX, em que o monarca, né, ele detinha esse poder absoluto, esse poder que era superior a qualquer outro. O absolutismo se concentrava na Europa e só foi, de certa forma, ali mitigado por conta do iluminismo, né, da ascensão do iluminismo, tendo em vista que ele defendia certa limitação ali do poder do monarca. Esse sistema que é o absolutismo, ele se consolidou na época dos estados modernos e teve influência também na ascensão da burguesia. No campo da economia, as práticas dos reinos absolutistas foram caracterizadas como mercantilistas, tendo como finalidade o acúmulo de riquezas para o enriquecimento do reino. Quando a gente fala de absolutismo, a historiografia ela considera o rei Luís XIV, que governou ali a França entre os anos de 1643 até o ano de 1715, como um monarca absolutista de maior destaque. Bom, a popularização do iluminismo levou o absolutismo ao seu fim, e é claro, consequentemente, as monarquias absolutistas também chegaram ao fim, foram acabando aí nessa época do século XIX. No sistema absolutista, os monarcas eles eram responsáveis por realizar a nomeação de ministros. E é claro, entre muitas outras atividades que eles tinham que fazer, né? Um deles era a nomeação dos ministros. E esses ministros, eles eram responsáveis por estar sempre junto do rei. Eles eram conselheiros, por exemplo, preciso de ideias. Os ministros ajudavam. Como que eu resolvo esse caso? Os ministros ajudavam. Só que, é claro, né, uma vez que a decisão é sempre do rei, eles eram apenas conselheiros. Porque a decisão era sempre do monarca. Então, assim, reis e rainhas absolutistas, eles podiam criar leis, executar a justiça, eles podiam criar impostos, eles podiam declarar guerras, eles podiam convocar soldados, eles podiam fazer o que quiser, entendeu? Porque o rei absolutista é assim, o poder é dele, ele faz o que ele quer. Então, os iluministas, eles queriam acabar com isso, porque a ideia iluminista era totalmente diferente. A ideia iluminista era o poder de vários. Ou então não só concentrado em uma pessoa, não precisa ser vários, mas não só em uma pessoa. E era exatamente o que a monarquia absolutista era. Então eles não propunham o final da monarquia, vamos extinguir a monarquia. Não, só a limitação do poder real, porque eles literalmente faziam o que eles queriam, eles mandavam em todo mundo. E é isso. Então, o pensamento iluminista ele levou em acontecimentos como muitas revoluções, que a principal delas é a Revolução Francesa, e os reinos absolutistas foram caindo nessa época do século XIX, porque eram muitas pessoas contra esse poder focado em apenas um, porque tudo era vontade do rei, né? Então muitas pessoas não gostavam disso. Por isso, então, muitos intelectuais do período dedicaram-se a transcrever ideias que defendiam a centralização do poder. Porque já que muitos eram contra, tinha que ter uns a favor também, né? Porque senão ia ficar injusto isso aí. As formas como eles faziam variavam de autor para autor, tanto é que a gente escuta história de um jeito, histórias completamente diferentes, então eram jeitos diferentes. Então, uma galera lá, né, procurava dar uma explicação racional e histórica para o poder dos monarcas, enquanto outros procuravam uma explicação teológica. Eu vou falar um pouco sobre o período do Principado. Foi um período de transição do Império Romano para a monarquia absoluta. Iniciou-se no ano 27 a.C. a 284 d.C., tornando-se então a primeira fase do Império Romano. Mas para entendermos um pouco melhor sobre o período do Principado, é necessário que voltemos
para o período da República, momento em que ficou conhecido como Crise da República. E houve também uma grande disputa pelo poder entre Sila, Júlio César e Pompeu, seguindo então o segundo triunvirato, que nada mais é que o governo de 3 pessoas, sendo elas Otávio, Marco Antônio e Lepto, ao qual Otávio assumiu o poder, tornando-se um marco histórico no ano 27 a.C., quando ele recebeu o título de Augustus, tornando-se então o imperador de Roma. Porém, nesse período, Roma vive ainda uma monarquia mendigada, pois o Senado mantinha um poder paralelo no governo. Destacando-se também que o Senado foi um órgão muito importante no período da República. Porém, ele veio a ser alterado pelo imperador, tendo seus poderes diminuídos ao ponto de perder o seu poder perante o imperador, fazendo-se então com que o imperador se tornasse a figura principal do Império Romano, ao qual ele adquiriu, né, poderes que lhe permitia nomear funcionários imperiais, sendo esses funcionários prefeitos, auxiliares, procuradores. E esses funcionários assumiram os cargos que eram pertencentes a magistrados. Temos também nesse período a criação da Constituição Imperial, onde o poder emana do imperador. E uma das fontes principais do período dos principados foi a resposta dos jurisconsultos, responsáveis esses por criar todo o nosso direito romano, ao qual foi dado o nome por Augustus de ius respondendi, que significa o direito de responder. Direito esse concedido pelo imperador a alguns juristas, dito por ele, confiáveis para responder questões legais do império. E foi nesse período também que tivemos a descoberta de grandes juristas, aos quais criaram diversas obras, que chegaram até nós nos dias de hoje. E uma dessas obras foi a obra Institutas de Gaio, que nos fornece as principais fontes do conhecimento do direito romano clássico. Houve também nesse período a permanência dos costumes, e essa fonte já existente no período da República também, embora com menor importância agora no período dos principados, pois esse período se voltava mais para as fontes escritas, né? E durante a República ela era mais costumeiras. Outra fonte também que permanece também nesse período é a dos éditos dos magistrados, ao qual passou por mudanças a fim de ser controlado o poder dos magistrados, que ficou conhecida como Edictum Perpetuum, e foi promulgada pela Constituição Imperial, passando então a valer, né? Sendo assim, não poderia ser alterada e dando então mais poderes e controle ao imperador. Como citado pela colega anterior, a principal figura do período do Principado Romano foi Otaviano, filho adotivo e sobrinho de Júlio César, que após uma primorosa estratégia política, conquista grande influência e poder sobre Roma, vindo a ser proclamado como Augustus, o Venerado, e príncipe, na época título dado ao presidente das sessões do Senado. Augusto passa então a colocar seu plano em prática e a conquistar cada vez mais poder, agora protegido pelas normas constitucionais, por ele elaboradas, tendo assim grande autoridade sobre as forças políticas e militares. Os costumes da época do Alto Império Romano eram definidos a partir do conhecimento tácito do povo. O costume entrava em pautas nas reuniões e podia ser dividido em praeter legem,
aquele a favor da lei, e o contra legem, aquele contra a lei. Essas reuniões eram chamadas de comícios. Porém, o poder que o povo exercia, suas funções jurídicas, legislativas e eleitorais, foram se perdendo durante o Principado. Limitava-se dessa forma a aprovar por aclamação a lex império, proposta pelo imperador ao Senado, o que lhe conferia poderes ao novo príncipe. Isso porque o poder legislativo foi vagarosamente sendo transferido do comício para o Senado, que deliberavam sobre as propostas feitas pelo imperador. A escolha desses senadores sofria influência direta de Augusto, o que lhe garantia a soberania. Os senatos consultos são considerados fontes do direito a partir do Principado. Mas o que seriam esses senatos consultos? Senatos consultos eram um conjunto de atos proferidos pelo Senado e colocados sob estudo. Ao longo da história romana, sua vinculação jurídica passou de meramente consultiva durante o período da República para obrigatória durante o Império. Ao decorrer do tempo, as deliberações tomaram um segundo plano, pois os mesmos acabavam sempre votando pela validação dos atos jurídicos, sempre a favor do imperador. O Senado passou então a exercer uma posição de destaque, uma vez que as suas ações eram orientadas pelo próprio imperador, na época chefe supremo. Mas com essas ações, eles acabaram relegando a deliberação do Senado e colocando a sua função em segundo plano. Apesar de formalmente nunca ter sido atribuído ao imperador o direito de legislar, na prática, devido ao fato de ter absolvido os cargos de muitas magistraturas, acabou intervindo na criação das constituciones. As constituciones eram regras que podiam ser agrupadas da seguinte forma: edictas, que eram as regras gerais provenientes dos magistrados; mandata, que eram as instruções do imperador para seus funcionários, os funcionários do império; e rescriptas, que eram as respostas dadas pelo príncipe, o então imperador, acerca de questões jurídicas a particulares; e decreta, que eram sentenças designadas pelo príncipe em casos litigiosos. Após muitos anos de grandes conquistas e prosperidades do Império Romano, o mesmo entra em crise a partir do século II d.C., devido às sucessões de assassinatos contra os imperadores, golpes e corrupção. O final desse período fica marcado pela morte do imperador romano Marco Aurélio em 180 d.C.